Fala Big Geeks! Galera, hoje eu tô trazendo a análise completa do Galaxy A02, o segundo smartphone mais barato da Samsung sendo vendido neste momento. Ele só perde em preço para o Galaxy A01 Core. E estamos falando aqui de valores entre 620 e 650 reais, realmente valores muito baratos. Mas infelizmente não existe milagre e algumas funcionalidades foram cortadas aqui nesse aparelho. De bom, ele até que manteve muitas coisas, como por exemplo a sua tela de 6,5 polegadas com resolução HD+, tem uma qualidade muito boa. Ele também traz uma bateria enorme de 5.000 mAh, vem com uma câmera principal de 13 megapixels com uma boa abertura de 1.9, então ele traz algumas boas características. Tá com uma interface mais leve também, uma versão mais enxuta do Android, para poder garantir uma performance um pouquinho melhor, mas performance é um dos pontos onde houveram cortes aqui no Galaxy A02, já que esse aparelho traz CPU quad-core, vem com apenas 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Mas afinal de contas, será que vale a pena apostar no Galaxy A02, que é um aparelho barato e é muito difícil encontrar um bom aparelho nessa faixa de preço aqui de 600 a 650 reais. Então temos aqui um smartphone da Samsung que vai atender muito bem em algumas situações, mas se você busca mais performance e câmeras melhores, é bom assistir esse vídeo aqui para você entender quais são as limitações desse aparelho. Mas antes de assistir, já deixa o... Bom, na verdade você já está assistindo, né? Mas antes de você assistir até o final, pronto, melhorou agora. Deixa o like aí no vídeo para ajudar o canal do Brazilian Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Pois é, algo que me impressionou no Galaxy A02, mesmo sendo um smartphone barato, é que ele traz uma tela legal. Normalmente aparelhos nessa faixa de preço costumam ter telas LCD, TFT, com ângulos de visão que não são muito bons, e não é o que acontece aqui com o Galaxy A02. Temos uma tela com tamanho bem legal de 6,5 polegadas, com resolução HD+, 1600 por 720 pixels e com painel LCD PLS, que é uma tecnologia equivalente ao IPS, garantindo aí ângulos de visão muito bons. Aqui vocês podem conferir que, mesmo sendo uma tela com resolução HD+, tem uma qualidade muito boa. A câmera frontal de 5 megapixels fica aqui nesse recorte em formato de gota na parte superior. E aqui no detalhe vocês podem conferir também as bordas inferiores. O Galaxy A02 tem 9,1 mm de espessura e pesa 206 gramas. Aqui no detalhe vocês podem ver os botões de volume e também o botão liga-desliga. E reparem aqui na moldura que abriga o conjunto de câmeras traseiras, ele fica em um pequeno relevo em relação à tampa traseira. E falando em tampa, ela tem o acabamento texturizado aqui, é uma tampa feita em plástico e é uma peça única que vai até as bordas e ele traz esse acabamento texturizado, ó, quando você passa a unha dá para sentir uma textura e apesar de simples ele garante uma boa pegada com o aparelho. Aqui nessa outra lateral temos a bandeja que abriga os chips, deixa eu ejetá-la aqui para vocês poderem ver. Olha só, temos um total de 3 slots, o que é muito bom, já que esse aparelho só vem com 32 GB de armazenamento. Ponto positivo é que ele vem com uma entrada para fone de ouvido, ponto negativo é que ele ainda traz o conector micro USB, que já está bastante defasado. Ele conta também com o microfone aqui na parte de baixo e a saída de áudio fica também aqui na parte de baixo e ele é mono. Que pode agradar um ou outro público. E tudo isso a gente vai saber aqui mostrando o áudio para vocês. Como eu falei, ele é mono, isso é aqui por baixo, olha. Tanto que eu consigo abafá-lo totalmente, tampando o alto-falante. Mas a qualidade é boa aqui, considerando a faixa de preço desse smartphone. Aqui mostrando o display, rodando os vídeos, mesmo sendo uma tela simples com resolução HD, considerando a faixa de preço, eu até que gostei. Tem uma qualidade muito boa, inclusive rodando os vídeos. Infelizmente, um recurso que eu gosto muito não está presente aqui no Galaxy A02, que é um sensor digitais. Ele não traz sensor digitais nem reconhecimento facial, então não existe nenhuma forma de você fazer o desbloqueio aqui desse aparelho sem ter que usar uma senha ou sem ter que fazer aquele desenho padrão lá do Google. Você tem que usar uma dessas formas para poder desbloquear o aparelho, já que ele não conta com sensor digitais nem com reconhecimento facial. Essa foi uma das simplificações que a Samsung fez no sistema operacional aqui do Galaxy A02 para fazer com que ele ficasse mais enxuto, ocupasse menos memória e também ficasse um pouco mais leve. Apesar desses cortes, o aparelho não vem com o Android Go, ele traz uma versão tradicional do Android, inclusive ele ainda está com o Android 10 e não sei se será atualizado para o Android 11 futuramente. Mas em todo caso, temos uma interface mais simples e que, em boa parte do tempo,
tem uma boa resposta. Infelizmente, ela apresenta engasgos em alguns momentos. Eu vou explicar isso melhor para vocês daqui a pouquinho. Essa interface traz atalhos para você abrir o aplicativo de câmera dando 2 toques, suporta o modo de tela dividida, traz suporte também ao tema escuro. Porém, várias funcionalidades que vocês costumam encontrar em smartphones da Samsung foram portadas aqui do Galaxy A02, como a tela Edge, como os aplicativos em janela. Então temos aqui uma interface mais simples, apesar dele trazer a One UI. Então temos uma interface parecida, porém com menos recursos. A vantagem disso é que o sistema ocupa pouco espaço, e como esse aparelho traz apenas 32 GB de armazenamento, temos mais espaço para poder instalar os aplicativos, os jogos, armazenar fotos, músicas e vídeos. Ele traz o cartão de memória que contorna esse problema também do armazenamento, ajuda a melhorar a capacidade de armazenamento do Galaxy A02, mas confesso que a Samsung poderia ter usado um armazenamento um pouco mais rápido nesse aparelho. Até porque um dos problemas do Galaxy A02 é quando você está fazendo, por exemplo, downloads de aplicativos. Você percebe que a interface ela começa a apresentar bem mais engasgos, bem mais travamentos, e acredito que isso ocorra não só pelo processador que é apenas quad-core, que não é tão rápido, e também pela pouca quantidade de memória RAM, mas também pela velocidade de leitura e gravação do armazenamento desse aparelho, que não me parece ser muito boa. Tanto que normalmente quando você está fazendo o download de aplicativos ou atualizações, a interface sempre fica bem mais lenta do que o normal. Normalmente ela tem uma resposta bem melhor quando você não está fazendo o download ou atualização de aplicativos. É um aparelho que vai ter uma interface com uma boa resposta quando você estiver utilizando o aplicativo por vez. Um exemplo, imagine que você está usando o WhatsApp e você abre o Google Maps. Com esses dois aplicativos rodando simultaneamente, você vai ter alguns problemas de engasgos, você vai perceber que a interface ela perde fluidez. Mas quando você está utilizando só o WhatsApp ou só o Google Maps, nessas situações ele vai ter uma resposta melhor. Então não é um aparelho que se comporta muito bem quando você está utilizando vários aplicativos ao mesmo tempo. Primeiro, por trazer uma memória limitada, segundo, por trazer uma CPU que não traz uma grande performance, e também por causa da velocidade do armazenamento que não é tão boa. Então aqui vocês viram que o Galaxy A02 ele é barato, mas isso acabou custando alguns cortes importantes aqui, principalmente em desempenho. E falando em desempenho, temos um chipset quad-core, algo muito raro de se ver atualmente, né? A maioria dos smartphones, até mesmo os modelos mais básicos, costumam trazer chipsets com 8 CPUs, mas aqui temos apenas 4 CPUs no Galaxy A02. Ele traz o chipset MediaTek MT6739, um chipset bastante antigo. Ele é fabricado na litografia de 28 nanômetros, para vocês terem ideia, e quanto menos nanômetros, mais eficiente é o processador. E alguns modelos atuais já trazem 5 nanômetros, então por aí vocês já podem ter uma ideia de como esse chipset já está defasado. Ele tem 4 núcleos A53 rodando a 1,5 GHz e a GPU é a PowerVR G8100. Ele também traz 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Esse com certeza é um aparelho que não é voltado para jogos, mas isso não significa que ele não vá rodar os games. Eu consegui rodar o Asphalt 9, o Call of Duty, Shadowgun Legends, consegui rodar todos eles aqui no Galaxy A02. Mas durante o gameplay a gente percebe uma queda na velocidade dos quadros, consegue perceber alguns engasgos durante o gameplay, e games como Call of Duty, onde você precisa de uma resposta rápida para não perder no jogo, você sofre bastante aqui com o Galaxy A02, mas ainda assim é possível jogar, porém eu não indico para vocês. Agora em bateria, esse aparelho mandou muito bem, ele traz 5.000 mAh, que é uma excelente capacidade. Normalmente aparelhos de entrada costumam trazer 3.000 mAh ou 4.000 no máximo, então é legal ver o Galaxy A02 com uma bateria de 5.000 mAh e deve aguentar até 2 dias com esse aparelho longe da tomada. Honestamente eu até esperava um pouco mais, já que ele tem uma performance não muito grande. Acreditava que ele não iria consumir tanta energia, mas com o brilho da tela em 45%, ele gastou 4% de bateria durante uma hora de ligação, foram 9% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 2% gravando um vídeo de 10 minutos com app de câmera e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps também gastou 9%. Durante o benchmark Antutu foram gastos 4% de bateria aqui no aparelho. Apesar de ainda assim a gente conseguir mais de um dia de bateria com muita facilidade, eu achei o consumo maior do que a de outros aparelhos que trazem uma performance superior. Tem muito smartphone aí com bateria de 5.000 mAh que vai gastar 6 ou 7% de bateria
assistindo uma hora de vídeo no YouTube. E o Galaxy A02, por exemplo, gastou 9%. Então acredito que aqui a gente possa culpar o chipset antigo e com 28 nanômetros, que acaba apresentando um consumo maior de bateria do que os chipsets mais atuais. E aqui no Benchmark Antutu a gente pode confirmar o baixo poder de processamento desse aparelho. Ele marcou pouco mais de 56 mil pontos nos testes. E olha, é a segunda pior pontuação do Benchmark Antutu entre todos os aparelhos que eu já testei. Ele só perdeu para o Galaxy A01 Core, que não conseguiu rodar o benchmark. Ele pelo menos conseguiu finalizar aqui os testes, mas a pontuação foi bastante baixa, fazendo apenas 56.421 pontos. Reparem que o desempenho de GPU é o mais sofrível aqui nesse aparelho, o que mostra que realmente o Galaxy A02 não é um smartphone indicado para jogos. Ele gastou 4% de bateria durante os testes, mas pelo menos não esquentou muito. A temperatura máxima aqui foi de 27,6 graus. Outro ponto onde esse aparelho é bastante simples são nas suas câmeras. Mas ainda assim ele traz uma lente principal de 13 megapixels com abertura de 1.9, o que até impressiona considerando a faixa de preço desse aparelho. Ele conta também com uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4 e a câmera frontal tem apenas 5 megapixels com abertura de 2.0. Ponto positivo é que todas elas conseguem filmar em até Full HD, com exceção da lente macro que só faz fotos, ela não pode ser utilizada para vídeos. Mas a lente principal e a lente frontal conseguem filmar em até Full HD, mas nenhuma das lentes traz suporte ao modo HDR. Então, dependendo do local que você tirar fotos, se ele estiver muito iluminado, possa ser que você tenha problemas com a qualidade da imagem. Pode ser que a imagem fique com o branco muito estourado, ou seu rosto fique muito escuro, ou a paisagem fique muito escura, justamente por não trazer o suporte ao HDR. Obviamente, ele também não traz suporte ao modo noturno, mas ele até que se saiu relativamente bem em fotos e ambientes com pouca luz, isso por causa da boa abertura do sensor. Não vai fazer milagres, não vai trazer ótimas fotos, mas o resultado, considerando sua faixa de preço, até que foi bom. Mas não é um aparelho para fazer vídeos, porque a qualidade deixa um pouquinho a desejar, principalmente em ambientes com pouca luz, e a câmera frontal também é bastante simples. Ela traz apenas 5 megapixels, não suporta o modo HDR e a qualidade de imagem deixa bastante a desejar, inclusive até em situações com bastante luz. Você vai ter que se esforçar bastante para conseguir fazer boas fotos com a câmera frontal desse aparelho. Bom galera, então recapitulando, Galaxy A02 manda bem na sua tela de 6,5 polegadas com resolução HD+, é um display muito bom, vem com uma bateria grande também de 5.000 mAh, traz um acabamento simples, mas bom considerando a sua faixa de preço, eu acho que ele está muito bom. E obviamente o seu preço é bastante competitivo, podendo ser encontrado na faixa entre 620 e 650 reais. Infelizmente, no resto só são problemas. As câmeras deles são bastante simples, dá até para você fazer boas fotos com a câmera principal, mas as demais deixam um pouquinho a desejar. A interface, apesar de responder bem em muitos momentos, tem horas que chega a irritar, porque ela fica até travada dependendo do aplicativo que você estiver utilizando. Se você estiver fazendo downloads, atualizando aplicativos, você vai perceber uma queda muito grande na performance desse aparelho. Também não é um smartphone indicado para jogos por causa do seu hardware simples. E com todas essas informações, apesar do preço dele ser muito competitivo e ser muito difícil encontrar smartphones bons nessa faixa de preço, a minha maior dica para vocês é: juntem um pouquinho mais e compre um smartphone melhor. Existem outras opções que você pode encontrar por um pouquinho mais, por 800, 900 reais. Então temos aí aparelhos como o Moto E7 Plus, o próprio Galaxy A02s, que é um aparelho simples, mas tem um desempenho e características melhores do que o Galaxy A02 tradicional. Temos também o Filco P10, o Filco Hitmax, que apesar de serem smartphones simples, tem um bom desempenho, trazem baterias grandes também. Então se você puder juntar um pouquinho mais, o meu melhor conselho é: compre um aparelho pagando um pouquinho mais, mas que com certeza vai trazer uma experiência de uso bastante superior. Agora, se você estiver curto de grana e não tiver outra opção e for apostar no Galaxy A02, olha, se prepara, tenha paciência, porque é um smartphone que não é adequado para jogos, também traz câmeras bastante limitadas e até mesmo para tarefas simples, em algumas situações ele vai apresentar problemas de desempenho. Mas é um smartphone que você vai conseguir usar, vai conseguir acessar as redes sociais, vai poder acessar e-mails, navegar na internet. Para tarefas mais simples, ele vai quebrar um galho, vai trazer uma ótima autonomia de bateria, mas a sua performance é bastante limitada. Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam, hein?
like aqui embaixo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!